Olá, gente. Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos aqui a mais um Falando em Português com vocês aqui. Bom, sempre que a gente vai comentar aqui alguma coisa relacionada a esse quadro Falando em Português, como eu já disse anteriormente, a gente sempre traz questões que caem em concursos públicos e que candidatos nos mandam. Então, mais um candidato nosso, um aluno nosso, que aliás foi muito bem na prova, de investigador de polícia, e ele nos mandou essa questão aqui. Falou, olha, professor, eu até soube resolvi e tal, mas eu achei interessante mostrar isso no Falando em Português. Então, vamos lá. Então, a pergunta da banca examinadora nessa prova, última prova do investigador de polícia, agora em 2018, foi em relação a essa frase. Uma questão até relativamente fácil, né? Obviamente para quem estudou a parte de sintaxe, né? A parte das orações. Então, nesse caso, a Freud era um neurologista, o predicado é. Bom, o predicado é o quê? Bom, eu preparei um negócio na lousa para vocês aqui, ó. O que a gente faz para responder a esse tipo de questão? É simples. Você decora assim, ó. Tem verbo transitivo direto na frase? Tem verbo transitivo indireto? Deixa eu ir para cá, ó. Tem verbo bitransitivo? Tem os dois objetos? Tem verbo intransitivo? Então o predicado é verbal. Se tiver um verbo de ligação, o predicado é nominal. Bom, como assim? Verbo de ligação, o que ele faz um verbo de ligação? Volta para cá, ó. Volta para cá, ó. Os verbos de ligação, gente, eles ligam o sujeito à sua característica, que a gramática chama isso de predicativo do sujeito. Você já viu isso em algum lugar. Então, por exemplo, ele é médico. Esse verbo ser ligou o médico a ele. Então, a característica dele é ser médico. A menina está alegre. Alegre é uma característica de menina. Ele tornou-se advogado, né? Ou seja, ele não era e passou a ser, então ele tornou-se, eu tenho um verbo de ligação. O verbo de ligação liga o predicativo do sujeito ao sujeito. Legal? Vamos voltar para a questão, ó. Para a gente já responder, depois eu volto para a lousa para mostrar um detalhe para vocês. Vejam, para você responder a esse tipo de questão, o que você precisava ter? Você precisava olhar para isso aqui, ó, e decorar o seguinte, ó. Apareceu o verbo transitivo direto, o verbo transitivo indireto, o verbo bitransitivo ou verbo intransitivo, o predicado é verbal. Se for um verbo de ligação, é predicado nominal. Tá, legal. Como é que eu identifico isso? Volta aí para a lousa, para a nossa tela, ó. Freud era um neurologista, não tem um verbo de ligação, que é o verbo ser, ó. Freud era neurologista. Ah, professor, mas tem um artigo 1 aí. Não tem importância, gente. O neurologista, aí nessa frase, continua sendo uma característica do sujeito, que é Freud. Eu quero saber quem é o sujeito, eu vou até o verbo. Verbo, quem era um neurologista? Ele me responde Freud, que é o sujeito. Dentro do contexto, neurologista é uma característica, é uma qualidade de Freud, ou seja, do sujeito. Então eu tenho um predicativo do sujeito. Para se ter um predicativo do sujeito, eu preciso ter um verbo de ligação. E o verbo de ligação é o verbo ser, que está lá no pretérito, mas não tem importância. O tempo do verbo na frase não faz a menor importância. Ele pode estar no pretérito, perfeito ou imperfeito, ele pode estar no futuro, no presente, futuro do subjuntivo, não importa. Futuro do pretérito, futuro do presente, não tem a menor importância a conjugação desse verbo, o tempo dele. O que interessa é que ele é um verbo de ligação. Olha o contexto. Neurologista é uma característica de Freud, que é o sujeito. Professor, como é que eu acho o sujeito? Vou até essa frase. O verbo ser, quem era um neurologista? A pergunta que eu faço, ele responde, Freud. Então, neurologista é um predicativo do sujeito. Aí a resposta, vamos pegar a resposta aí já. Então, esse predicado é nominal. Por que é um predicado nominal? Olha o que eu mostrei antes dessa prova. Antes dessa prova é o que eu mostrei para os nossos alunos, ó. Eu mostrei isso aqui, ó. Falei para eles, olha, para responder esse tipo de questão, se isso cair na sua prova, você faz isso aqui, ó, decora. Tem verbo de ligação? Tem, então é predicado nominal. Ah, professor, mas eu vou decorar aqui. Não, gente, ó, usa a cabeça, ó, usa a cabeça. Ó. Aqui eu tenho quantos verbos, ó? Quantas possibilidades? 1, 2, 3, 4. Aqui eu só tenho uma. Então o que eu faço? Eu decoro essa e elimino as outras. Como assim, professor? Ensina aí, assim, ó. Pô, eu tenho quantos predicados? Pô, eu tenho um predicado verbal, um predicado nominal. Legal. Para identificar qual dos dois é mais fácil? O nominal, porque é verbo de ligação. Ó,
O verbo de ligação é mais rápido, né? Então, só tem um nominal, que é só com verbo de ligação. Então, o que eu faço? Eu decoro aqui, ó. Para ter um predicado nominal, eu preciso ter um verbo de ligação. Os outros verbos que sobrarem, vai ser o quê? Predicado verbal. Então, eu só decoro esse, ó. Só esse aqui, ó. Apareceu o verbo de ligação, predicado nominal. Apareceu outro verbo, predicado verbal. Agora, não está na questão, ali não tem, mas eu vou mostrar para vocês, para a gente incrementar um pouquinho mais aquela questão, que também existe o chamado predicado verbo nominal, que é um predicado misto. Então, olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Chegou ao colégio machucado, olha como é facinho de entender, ó. Isso daqui que está destacado, gente, ó, é o predicado. Então, o sujeito, ó, o sujeito é o menino, legal? E o chegou ao colégio machucado é o predicado. Todo predicado tem um verbo. Nesse caso, eu tenho o verbo chegar. Ó, o verbo chegar é um verbo intransitivo, tá vendo? Ele não precisa de complemento. Se é um verbo intransitivo, eu já tenho um predicado verbal. Legal? Ó, eu tenho um verbo intransitivo, ao chegar. É um verbo intransitivo, eu já tenho um predicado verbal. Só que olha o contexto, ó. Quando eu leio machucado, esse machucado aqui, ó, ele é uma característica, ó, ele é uma característica do, ó, sujeito, ok? Dá para ler aí? Dá, né? Deixa eu escrever então, vai, ó, o sujeito, o menino, machucado, característica do sujeito. Aí o que a gramática diz? Você vai falar para mim assim, ó. Bom, professor, eu encontrei o verbo chegar e decorei que o verbo chegar é intransitivo, eu tenho um predicado verbal. Mas cadê o verbo de ligação para ter o predicado nominal? Ah, ele está implícito, está escondido. Olha, está escondidinho aqui, ó. O menino chegou ao colégio, aí você põe na sua cabeça, ó, e o menino estava machucado. Ó, ele chegou ao colégio e estava machucado. Então, quando se coloca o predicado verbo nominal, para nossa construção gramatical, o verbo de ligação ele vai aparecer implícito. Ah, mas eu posso escrever esse verbo? Claro que pode, não tem problema nenhum, olha só. O menino chegou ao colégio e estava machucado, sem problema nenhum, pode aparecer o verbo estar ali, ó. O menino chegou ao colégio e ficou machucado, o menino chegou ao colégio e está machucado, não importa. Pode colocar o verbo de ligação. Mas e se ele não aparecer? Se ele estiver implícito? Se ele estiver escondido? Aí a gente interpreta. Volta para cá, ó. Machucado, você está aqui para quê? O que você está fazendo aqui? Você é característica do sujeito, do menino? Então, se é uma característica, ó. O menino machucado. O menino estava machucado. Aí a gente tem o chamado predicado verbo nominal, que é um predicado misto que tem os dois. Não faz parte da questão da prova, mas eu aumentei aqui o conhecimento de vocês. Volta para cá. Vai para o slide. Então, para encerrar aqui o nosso falando em português, ó. Na oração Freud era um neurologista, o predicado é nominal por quê? Porque tem o verbo ser, ó. Ah, mas o verbo está no passado. Não tem importância. E Freud é o quê? É o sujeito da oração. Então, nós temos o sujeito que recebeu uma característica, que é a característica de ser neurologista, e o verbo ser é um verbo de ligação. Voltou? Volta para a lousa de novo para você não esquecer, ó. Decorou. Decora só aqui, gente. Só aqui, ó. Ó, só isso aqui. Pô, tem verbo de ligação? Tem. Então é o seguinte, eu tenho um predicado nominal. Os outros verbos que sobrarem é predicado verbal. Fechou? Maravilha? Obrigado pela sua atenção e pode nos mandar aqui as questões que você deseja que a gente comente aqui, não tem problema. Qualquer um da casa aqui, nós, eu, ou qualquer outro professor de português, professor João, que está sempre comentando questões aqui de português também, de forma excepcional, com muito conhecimento, e a gente está aqui para ajudar vocês. Legal? Então, independentemente de quem fizer o falando em português, o que interessa é que você entenda e o que interessa é que você seja aprovado num concurso público. Esse é o nosso objetivo aqui. E mando um abraço para vocês só com a minha imagem aí. E boa sorte, bons estudos. E, ó, tamo junto!